Boa noite, meus queridos. Engraçado. A gente tenta provar por A mais B, a gente desenha, a gente ensina, pega textos bíblicos e parece que a pessoa que está no erro, ela quer continuar no erro. O interesse, na realidade, a gente começa a perceber que não é aprender a verdade. Porque eu estava analisando aqui uma coisa em relação ao dízimo, por exemplo. No dízimo, eu fui lá para o livro de Hebreus, capítulo 7. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, está escrito assim, que quem recebeu ordem segundo a lei para tomar dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, as outras tribos de Israel, foi o levita, que recebeu o sacerdócio, né, para poder que tenha esse direito. Ou seja, hoje em dia, se você quiser tomar o dízimo, você tem que ser levita, tem que ser da tribo de Israel, ter recebido o sacerdócio, ser sacerdote, para poder ter o direito, segundo a lei, de tomar o dízimo. Está escrito, está claro. Aí você pergunta para o cidadão hoje, você é levita? Ah, eu sou cantor. Não, estou falando se você é da tribo de Levi, uma das 12 tribos lá de Israel. Ah, não sou. Então você não é levita. Você é sacerdote? Ah, eu sou sacerdote, eu sou pastor, meu querido. Sacerdote, segundo a ordenança que Deus deu lá para Moisés, e para Arão, que o sacerdócio seria aquele seria um mandamento perpétuo, não é verdade? Que seria de pai para filho, da linhagem lá de Arão. Aí você fala para o cidadão, pergunta para ele, você vive lei ou vive graça? O cidadão vira para você e fala, eu vivo graça. Vive graça, mas aceita o dízimo que faz parte da lei. E a palavra do Senhor diz que é só aqueles que receberam ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, como eu já falei anteriormente. Então, adianta você tentar provar, você tentar explicar, você tentar desenhar, que as pessoas não parece que não querem. E mesmo com essa minha forma de agir, de pensar assim, que as pessoas que não querem, eu entendo também, a palavra do Senhor diz que o Senhor deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem. Até o dia de hoje, eu acredito que estava se referindo ao tempo da graça, ao dia da graça, né, que começou a partir do momento que o apóstolo Paulo iniciou esse ministério, que só ele recebeu diretamente da boca do justo. E por esse motivo eles não conseguem ouvir, não conseguem ver, não conseguem entender. E isso explica aquilo que diz lá no livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. E quando você lê isso para a maioria das pessoas hoje, eles dizem o quê? Ah, não, isso daí ainda vai se cumprir quando a igreja for arrebatada, quando a gente estiver na glória. Só que esqueceram de ler uns 2 versículos depois que diz que Deus já revelou, ou seja, estão totalmente perdidos. Não sabe nem aquilo que lê, nem aquilo que ouve. E a palavra do Senhor diz que é bom que aconteça coisas, de certa forma, erradas para que os que são sinceros se manifestem. Mas só que eles não têm interesse de se manifestar mesmo porque não conhecem a verdade do Evangelho. E quando falo que vive a graça, não vive a lei, como eu já disse anteriormente, vive graça, mas aceita dízimo. Graça não tem dízimo. Graça tem oferta, segundo que se propõe no seu coração, não com tristeza, ou seja, não por obrigação, não por ninguém tá achando que é 10%, que é 20%, que é 30%, que é isso, que é aquilo. É aquilo que a pessoa propõe no seu coração, não com tristeza. Então, aí a pessoa me pergunta, mas tem algum risco eu misturar graça e lei? Claro que tem. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 4, diz assim, aquele, pois, que quer se justificar mediante as obras da lei, da graça caíste e Cristo não te aproveita para nada. Se a Bíblia está dizendo que Cristo não te aproveita para nada, e é dele que nós alcançamos a nossa salvação, então qual a solução que você encontra para você misturar graça ali e ainda conseguir alcançar alguma coisa boa da parte de Deus? Porque eu particularmente não vejo exatamente desta forma analisando a palavra de Deus. E quando você vai para esses cursos de teologia, bacharel disso, hermenêutica daquilo, exegese daquilo outro, você começa a perceber que esses cursos só servem, na realidade, para ensinar um pouco de história e
como você manipular o povo para poder meter a mão no bolso das pessoas. Nada além disso. E detalhe, isso eu estou falando só do dízimo. Quando a gente vê lá falando sobre dízimo no livro de Malaquias, o pessoal pega Malaquias 3:10 para falar que, para convencer o povo a dar o dízimo. Só que existe todo um contexto, capítulo 1, capítulo 2, e aí sim, chega no capítulo 3, e quando nós lemos o capítulo 1, 2 e 3, nós identificamos uma coisa interessante. Deus ali estava falando com os sacerdotes, com Israel, não tem nada a ver com a gente, gentio, pessoas que não fazem parte da nação israelita. E quando a gente vê ali falando sobre devorador, eles botam medo em cima das pessoas, dizendo que o devorador ali, nesse caso, é um demônio que entra nas finanças, que entra na saúde, que entra na construção, naquilo que a pessoa tem projetado no futuro. E na realidade está falando de devorador, um tipo de gafanhoto, né? Que na realidade eram 4 tipos de gafanhoto que assolavam aquela região ali. Quando fala de abrir comporta do céu, está falando de chuva para plantação para o povo de Israel. E o povo não se dá conta disso, está tão claro, está claro ali. Aí o pessoal fica achando que não, vou dar sim, porque senão o devorador vai entrar. Aí quando aprende a verdade e aparentemente descobriu a verdade, o que acontece? Ele pega e não dá. Aí calha do filho dele ou ele a pessoa pegar um vento mais forte e ficar resfriado. Aí a mente dele já bota na cabeça dele, já bota a seguinte ideia na mente dele. Ah não, ficou resfriado, tá vendo? Por causa do devorador. Me deixei levar pela conversa aí, olha, que Satanás se transfigurando anjos de luz me levou para essa mentira toda aí e acaba transformando a graça, que é verdade, em mentira. E acabam achando que dízimo é dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro, acabam achando que é para se tomar o dízimo direto do povo todos os meses. Na realidade, a Bíblia diz que o dízimo em Israel era uma vez por ano, nunca era dinheiro. Deus que falou com o povo, ó, quando vocês forem fazer uma viagem longa, vocês pegam o dízimo de vocês e troquem por dinheiro, para que não carreguem peso. E lá vocês comprem tudo aquilo que desejar o teu coração. Sustento para vocês, para os órfãos, para as viúvas, para aqueles estrangeiros que estiverem no meio de vós. E mesmo que o povo quisesse viver essa verdade de hoje, não vive, acaba vivendo uma mentira. E o povo aceita essa mentira. E quando você vai questionar o povo sobre essa mentira, sabe o que eles dizem? Não, Deus vai cuidar dele, Deus vai tratar do caso dele lá. Na realidade, um cego, quando guia outro cego, quando um cai no abismo, os dois caem juntos. Não é só um que cai, não. Então a responsabilidade é tua também. Acredite. As ovelhas eu tenho certeza que ouvirão e entenderão o que eu estou dizendo. Agora os demais